Olá, eu sou Guto Godoy e esse é o nosso quarto encontro do nosso curso de formação em liturgia Conhecer Mais para Celebrar Melhor. Hoje conversaremos um pouco sobre o ano litúrgico. O fato é que o homem se movimenta no espaço e existe no tempo. Essas duas dimensões compõem a existência do ser humano. Ele precisa se movimentar no espaço e precisa do tempo, marcando o transcorrer da sua vida. Nós marcamos a nossa existência pelos segundos, pelos minutos, pelas horas, dias, semanas, meses e anos. Dividimos a nossa vida entre tempos de trabalho e de descanso, tempo do cotidiano e tempo de festa. Também a igreja tem a sua existência marcada pelo tempo. Não mais o tempo cronológico, o tempo do relógio que marca a nossa existência cotidiana, mas o tempo kairológico, o tempo que corresponde à ação de Deus na nossa vida. Tempo este marcado pela recordação e atualização dos eventos da salvação acontecidos em Jesus Cristo, mas que é aberto para a vida eterna, para a plena realização dos fatos que comemoramos, ao que chamamos de dimensão escatológica. Escatom, no grego, possui a dimensão de aquilo que deve acontecer, aquilo que ainda esperamos que se complete, sempre relacionado com a segunda vinda do Senhor Jesus, como Ele mesmo prometeu. E nós, como igreja, aguardamos ansiosos e gritamos a Ele pedindo o seu retorno. O mistério pascal é o centro da celebração do culto litúrgico cristão no seu desenvolvimento cotidiano, semanal e anual. No dia a dia, celebramos o mistério do Senhor ressuscitado, que atualizamos na liturgia e continua a acontecer em nós. O dia central na vida da igreja é o domingo. É em torno deste dia que se organiza todo o seu calendário. Ele recebe o seu nome devido à importância que ele possui para a vida da comunidade cristã. Dominicus, do latim dies Domini, significa dia do Senhor. É o dia da ressurreição, é o dia da nova criação, é o dia do dom do Espírito. É um dia pascal por excelência. É um dia dedicado ao Senhor Jesus desde os primórdios da vida da igreja. Também por isso é escolhido como dia por excelência para a celebração eucarística. Nos primeiros séculos, a missa era celebrada somente neste dia, normalmente pela manhã, reconhecendo no nascer do sol a imagem do Cristo, que vence as trevas da morte e ressuscita vitorioso. Segundo o liturgista Dionísio Boróbio, mesmo que a comemoração anual da Páscoa seja o centro do ano litúrgico, o domingo é a festa semanal permanente durante todo o ano. Já nas Sagradas Escrituras, nós temos os registros de como o domingo é importante para a comunidade cristã, que neste dia se reunia para fazer memória de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, Paulo entretinha-se com eles. Estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até a meia-noite. O domingo é herdeiro do sábado, o Shabat judaico. O sábado, o sétimo dia, o último dia da semana, é considerado pelos judeus o dia mais importante da vida cotidiana. Porque é nesse dia que se recorda o descanso de Deus quando Ele terminou de criar o mundo no sétimo dia, segundo o relato de Gênesis. Os cristãos, não mais sujeitos à lei de Moisés, portanto não mais santificavam o Shabat,
Mas no domingo, o primeiro dia da semana, o dia em que o Senhor ressuscitou, eles se reuniam para dedicar a Deus o seu culto e o seu louvor. No século II, a Didaquê, assim chamada por se tratar da doutrina dos apóstolos, o primeiro registro escrito onde se enumera a doutrina passada pelos apóstolos para as primeiras comunidades. A Didaquê, no capítulo 9, versículo 1, registra: se reúnem no dia do Senhor para partir o pão e dar graças a Deus. O fato é, por um longo tempo, somente o domingo foi celebrado pelos cristãos, por ser ele um dia pascal por excelência. O centro da vida cristã está no domingo, o dia dedicado ao Senhor, o dia onde recordamos a sua paixão, morte e ressurreição, e onde damos graças a Deus na ação do Espírito pela salvação a nós trazida por Jesus Cristo. Posteriormente, organizou-se a celebração anual da Páscoa, fixando-a no primeiro domingo após a primeira lua cheia de primavera no hemisfério norte. O ano litúrgico é dividido em 5 tempos. O Advento, que se inicia no primeiro domingo após a solenidade de Cristo Rei e se estende por 4 semanas, até a tarde do dia 24 de dezembro. O tempo do Natal inicia-se na celebração da Vigília do Natal, no dia 24 de dezembro, e se estende até a festa do Batismo do Senhor. O tempo comum, que é dividido em 2 partes, inicia-se em sua primeira parte na segunda-feira após a festa do batismo e se estende até a terça-feira anterior à quarta-feira de cinzas. Neste dia é o início da Quaresma, 40 dias de preparação para a celebração da Páscoa do Senhor. Com a missa vespertina da Ceia do Senhor na tarde de Quinta-feira Santa, começamos o Tríduo Pascal, que se encerra na segunda-feira após esse dia, onde começamos o tempo pascal, que se prolonga por 50 dias até a festa de Pentecostes. Falemos um pouco mais especificamente sobre cada tempo que celebramos. O tempo do Advento. Ao contrário do ano civil, o ano litúrgico se inicia entre o fim de novembro e o começo de dezembro. No primeiro domingo do Advento, iniciamos um novo ano na liturgia. Esse tempo é constituído por 4 domingos e marcado por 2 dimensões. A primeira é a expectativa da Igreja pela volta do Senhor no fim dos tempos. A segunda vinda do Senhor Jesus, como Ele mesmo prometeu. Os 2 primeiros domingos do Advento são marcados por essa dimensão e podemos percebê-la tanto nos textos bíblicos proclamados na liturgia quanto nas orações. A segunda dimensão é a preparação imediata para a celebração na qual recordaremos a sua primeira vinda, ou seja, o Natal, que caracteriza os 2 últimos domingos do tempo do Advento. Nesse tempo, tem especial destaque as festas e solenidades da Mãe de Deus, a Virgem Maria, como a solenidade da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, e a memória de Nossa Senhora de Guadalupe, no dia 12 de dezembro, colocando Maria como imagem da Igreja, que espera a volta do seu Senhor e pondo em relevância o seu papel na história da salvação, ao nos dar o seu Filho Jesus. O tempo do Natal. Nesse tempo, a Igreja celebra a presença do Emanuel, o Deus conosco, a sua encarnação e a sua natividade. O Deus que se faz homem, o Verbo que arma a sua tenda entre nós. Fazemos memória da sua vinda como simples criança, tendo diante de nossos olhos a sua Páscoa, vida, morte e ressurreição, mas com o coração voltado para aquela esperança da sua vinda gloriosa. Ainda no tempo do Natal, celebramos a festa da Sagrada Família, no domingo após o dia 25,
a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus no dia 1º de janeiro, a Epifania do Senhor no dia 6 de janeiro ou no domingo após este dia, celebrando a manifestação de Cristo a toda a humanidade na figura dos magos do Oriente, e a festa do batismo do Senhor, festa esta que encerra o tempo do Natal. O tempo da Quaresma. A Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas e termina antes da celebração da Ceia do Senhor, na quinta-feira santa. Não é um tempo de luto ou de tristeza. É sim um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor, marcado pela oração, pela penitência, pela conversão do coração e pela caridade com os irmãos mais necessitados. Esse período é destinado desde o início da Igreja à preparação dos catecúmenos, ou seja, aqueles que deverão receber o batismo e os demais sacramentos da iniciação cristã na vigília da Páscoa. É um tempo marcado pela sobriedade. A cor litúrgica é o roxo. Não cantamos nem o hino de louvor, nem o aleluia. Os instrumentos devem ser usados com moderação durante o canto. E o espaço litúrgico não deve conter flores. Na Quaresma, nome que deriva de 40ª e relaciona-se a 40 dias, fazemos memória dos 40 anos que o povo de Deus passou no deserto após a saída da escravidão do Egito e os 40 dias que Jesus passou no deserto antes de iniciar a sua vida pública. O Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é o centro de todo o ano litúrgico. Inicia-se na Quinta-feira Santa com a missa vespertina, ou seja, a missa da tarde da Ceia do Senhor, onde comemoramos a instituição do sacerdócio ministerial, ou seja, do sacerdócio do padre, o lava-pés, no sentido de entrega. Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, põe em prática o seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e a instituição da Eucaristia. A Sexta-feira Santa é marcada pelo despojamento e pelo silêncio. O altar não possui toalhas nem velas. A liturgia inicia-se sem canto de abertura e nesse dia não se celebra a Eucaristia. Na parte da tarde, geralmente às 15 horas ou próximo desse horário, a Igreja se reúne para a solene ação litúrgica da paixão e morte do Senhor. Essa celebração é composta de 3 partes: a liturgia da palavra, com a narração da paixão do Senhor segundo o evangelista João, e a oração universal que pede a Deus pelas necessidades do mundo e da Igreja, a adoração da cruz, onde adoramos o madeiro no qual o Senhor foi crucificado e onde destruiu a morte, e a comunhão eucarística, com o pão eucarístico consagrado na celebração da ceia do Senhor na noite da Quinta-feira Santa. O Sábado Santo é o momento em que a Igreja se recolhe em silêncio junto ao túmulo do seu Senhor, na expectativa da sua ressurreição. Durante esse dia não se celebra nenhum sacramento, exceto a unção dos enfermos e o sacramento da penitência. Na noite do sábado, celebra-se a solene vigília da Páscoa do Senhor, a celebração central do ano cristão. Nela se abençoa o círio pascal, sinal do Senhor ressuscitado. Anuncia-se a sua ressurreição através do canto do Exultet. É ela a noite das noites, na qual desde os primórdios da Igreja se batizam os novos cristãos. Portanto, ela é a noite batismal por excelência, onde todos os cristãos renovam as promessas batismais e celebram novamente a Eucaristia. O domingo da Páscoa é o dia onde celebramos a ressurreição do Senhor e sua vitória sobre o pecado e a morte, que se prolonga por 8 dias até o segundo domingo da Páscoa,
o que chamamos de oitava pascal. Essa semana é celebrada toda ela como um só dia e deve ser celebrado com a mesma solenidade com que celebramos o domingo da Páscoa. O Tríduo Pascal acontece na sexta-feira, no sábado e no domingo de Páscoa, sendo a missa da ceia do Senhor, na quinta-feira, o prenúncio da sua entrega na cruz, que ele já realiza na doação aos irmãos, no lava-pés, e na doação do seu corpo e sangue no pão e no vinho. Na noite da quinta-feira santa, nós já celebramos na missa da ceia do Senhor a paixão e morte do Cristo que se entrega na cruz para a nossa salvação, representado, simbolizado no seu ato de lavar os pés dos seus discípulos e de se entregar como pão e vinho na Eucaristia. É por isso que o Tríduo Pascal foi chamado por Santo Agostinho de Tríduo do Senhor morto, sepultado e ressuscitado. É por isso que o Tríduo Pascal foi chamado por Santo Agostinho de Tríduo do Senhor morto, sepultado e ressuscitado. Todo o tríduo deve ser vivido como um só dia, uma única grande celebração onde comemoramos a unidade do mistério pascal realizados na celebração da ceia do Senhor. Todo o tríduo deve ser vivido como um só dia, uma única grande celebração onde comemoramos a unidade do mistério pascal realizado na entrega do Senhor na cruz e na sua vitoriosa ressurreição. Por isso, os ritos iniciais só são realizados na celebração da ceia do Senhor, que inicia o Tríduo Pascal, e a bênção só é realizada ao final da vigília pascal, no Sábado Santo. Não temos ritos iniciais, cantos de abertura, ato penitencial, na Sexta-feira Santa, nem bênção final na celebração da ceia do Senhor, manifestando assim a unidade dos 3 dias que celebram um só mistério como uma única grande liturgia. O tempo pascal inicia-se no final da tarde do domingo da Páscoa e se prolonga por 50 dias até a solenidade de Pentecostes, a festa do dom do Espírito, que é a festa da Igreja que atinge a sua maturidade e vive do Espírito do Senhor ressuscitado. As normas universais do ano litúrgico, no número 22, nos diz o seguinte sobre o tempo pascal. Os 50 dias entre o domingo da ressurreição e o domingo de Pentecostes sejam celebrados com alegria e exultação, como se fossem um só dia de festa, ou melhor, como um grande domingo. É principalmente nesses dias que se canta o Aleluia. Após 40 dias, o período da Quaresma, sem cantarmos o Aleluia, no tempo pascal, a Igreja explode em um grande canto de louvor, de gratidão e de alegria a Deus pela ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, cantando o Aleluia durante 50 dias até a festa de Pentecostes. O Aleluia é o canto da Assembleia de Ressuscitados. Todo o povo de Deus, todos os batizados, ressuscitados em Cristo, já podem com ele cantar Aleluia, Aleluia, Aleluia. A palavra Aleluia vem do hebraico e significa louvai a Deus, louvai a Javé. Por fim, o tempo comum. Os tempos que citamos até agora são chamados de tempos fortes, ou seja, celebram de maneira específica determinados aspectos do mistério de Cristo. O tempo comum, porém, não é menos importante que os outros. O tempo comum tem como função nos colocar na escola do Mestre ressuscitado, que nos forma com a sua palavra e nos alimenta com a Eucaristia. É um tempo caracterizado
pelo nosso seguimento a Jesus e pela celebração do mistério dele que se manifesta a nós e em nós pela liturgia. Mais uma vez, as normas universais do ano litúrgico, nos números 43 e 44, vêm nos dizer: além dos tempos que têm característica própria, restam no ciclo anual 33 ou 34 semanas nas quais não se celebra nenhum aspecto especial do mistério de Cristo. Comemora-se nelas o próprio mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente aos domingos. Este período é chamado de tempo comum. O tempo comum começa na segunda-feira que segue ao domingo depois do dia 6 de janeiro e se estende até a terça-feira antes da quaresma inclusive. Recomeça na segunda-feira depois do domingo de Pentecostes e termina antes das primeiras vésperas do primeiro domingo do Advento. O domingo que encerra o ano litúrgico, o tempo comum, é a solenidade de Cristo Rei. Coroamos todo um percurso de celebração ao longo de um ano, proclamando que Cristo é o Rei que sentou-se no seu trono, que é a cruz, foi coroado de espinhos, morreu, mas ressuscitou para a vida do mundo e para a glória de Deus. E agora, sentado à direita do Pai, nos acompanha em nossa vida cotidiana. Mas Ele há de voltar uma segunda vez para instaurar o seu reino em nosso meio. Por fim, solenidades, festas e memórias. Durante o ano litúrgico, a Igreja ainda nos faz celebrar determinados dias dedicados a um aspecto do mistério de Cristo, venerando a Santa Mãe de Deus, e propõe a nós o exemplo dos mártires e dos santos, fazendo memória de seu testemunho em dias específicos. As memórias dos santos, porém, sempre querem nos fazer celebrar o mistério pascal de Jesus, que se realiza na liturgia, fazendo memória do testemunho que os santos e santas nos dão da fidelidade ao Evangelho e ao reino de Deus, de maneira que sempre celebramos o Cristo, nunca o santo. Damos graças a Deus por nos ter dado, por exemplo, Santo Antônio, como um modelo a imitar. Damos graças pela sua intercessão por nós junto a Deus. Mas não celebramos o Santo Antônio. Celebramos Cristo, o seu mistério pascal, que continua a se realizar, que se prolonga na vida da Igreja, da qual Santo Antônio faz parte e pela qual ele intercede. O ano litúrgico não é apenas uma sucessão de dias, de tempos, não é apenas um calendário. O ano litúrgico é a manifestação da graça de Deus e a continuação da obra salvadora de Cristo, que continua a acontecer em nós, através da Igreja, através da liturgia. O gráfico do ano litúrgico nos apresenta sempre as cores, os nomes das festas que celebramos, porém tem em seu centro a cruz, ou o alfa e o ômega, sempre testemunhando que o centro da ação litúrgica da Igreja é o mistério pascal do Senhor Jesus, que se prolonga nos diversos mistérios que celebramos no decorrer do ano. O gráfico do ano litúrgico é sempre aberto, não é um círculo fechado, porque não é uma simples repetição de celebrações, de fatos a serem comemorados, mas é um caminho, um percurso que nós fazemos do centro para fora e é aberto, nos dando a dimensão de que o ano litúrgico, a vida litúrgica da Igreja, a vida do cristão de um modo geral, é sempre aberto
para aquela realização plena que deve acontecer quando o Senhor Jesus retornar na sua glória. Cantemos, brademos com toda a igreja: Maranatá, vem Senhor Jesus. Foi um prazer estarmos juntos novamente. Um grande abraço e nos encontramos no nosso próximo e último encontro de nosso programa Conhecer Mais para celebrar melhor. Fiquem com Deus.